Aqui está a lâmina, a superfície que eu mostrei para vocês, pode ser uma lâmina de vidro, tá? Então a superfície que eu mostrei para vocês pode ser, muitas vezes é uma lâmina de vidro e preso a essa lâmina aqui, nós temos um pequeno fragmento de DNA fita simples, como se fosse um primer, é um oligonucleotídeo, muito parecido com um primer, às vezes tem um tamanho muito próximo de um primer, aí 25 nucleotídeos mais ou menos, e ele está preso. Esse fragmentinho está preso aqui na minha lâmina. E aqui tem duas características importantes sobre esse fragmentinho, sobre essa sonda, sobre essa probe que está aqui presa nessa lâmina, que vocês precisam saber. A primeira coisa é que é uma sonda, é um fragmento de sequência conhecida. Ele é um fragmento que eu coloquei ali, ou eu coloquei ele ali, ou eu sintetizei ele ali. Eu coloquei ele ali, então eu sei qual é a sequência dele. E não é uma sequência qualquer não, é uma sequência que é complementar a um alvo, ao alvo que eu quero analisar. Então eu coloquei esse fragmento aqui como se fosse um primer, que pode hibridizar, pode se associar ao fragmento alvo que eu quero analisar. Então a primeira coisa é um fragmento de DNA fita simples de sequência conhecida que eu coloquei ali. A segunda coisa, eu coloquei ele em qualquer lugar? Não, eu coloquei ele em um lugar específico dessa superfície, um lugar específico aqui dessa lâmina, desse chip. Eu coloquei ele ali no lugar que eu conheço, então ele está preso, essa sequência aqui, que é a sequência verde, está presa aqui nesta região da minha lâmina. São essas duas coisas primeiro. Agora, para a gente conseguir analisar, detectar qualquer coisa relacionada ao DNA, aqui vocês sabem que um fragmento só não vai gerar, seja lá qual for o sinal que a gente queira gerar, e vocês já viram isso em outras aulas, lá na aula de PCR em tempo real, a gente falou sobre isso, na aula de NGS a gente falou sobre isso, então um fragmento sólido não vai gerar um sinal, aqui no caso é fluorescência, que seja forte o suficiente para a gente conseguir detectar, para a máquina conseguir detectar. Então eu não tenho um fragmento preso aqui, eu tenho várias cópias. Ah, antes disso, para eu não ficar mostrando sequência de DNA, porque dá um trabalho danado fazer esse negocinho aqui, eu vou colocar um palitinho verde, tá? Então saiba que o palitinho verde é um oligonucleotídeo, é uma sonda de sequência conhecida, num lugar conhecido dessa lâmina, que eu vou utilizar para tentar capturar um fragmento alvo. Então tá aqui o verde. Então o que eu estava falando para vocês é que eu não tenho um só, né? Eu tenho várias cópias do mesmo, aqui eu tenho milhares de cópias desse mesmo oligonucleotídeo, dessa mesma sonda, todas presas ali na mesma região, todas presas na mesma região da minha lâmina. E claro, né, que essa lâmina aqui, ela é uma lâmina, essa superfície ela não é grande, né? Ela tem aí por volta de 1 centímetro, um pouco mais de 1 centímetro, um pouco menos, depende da tecnologia, mas quando a gente fala 1 centímetro quadrado em relação à molécula de DNA, 1 centímetro quadrado é um mundo, então dá para colocar muito DNA aqui dentro, dá para colocar muita sonda aqui dentro. Eu não vou colocar várias cópias só de um alvo, só de um fragmento que eu quero detectar o alvo. Eu vou colocar de vários. Aqui eu estou mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6 sondas de sequências específicas em lugares conhecidos, mas em um chip de microarray você pode ter mais de 1 milhão de várias cópias de uma mesma sonda. Essas várias cópias de uma mesma sonda, por exemplo, todas essas cópias da sonda vermelha é chamado de feature. Então aqui, esse quadradinho vermelho é chamado de feature. Aqui eu tenho um feature, aqui eu tenho o feature verde, aqui o amarelo, o azul, o roxo, o laranja, tá? E todos eles são de sequência conhecida, colocados em lugares conhecidos dessa lâmina. Então, por exemplo, se eu tiver uma amostra de DNA e eu colocar minha amostra de DNA, eu abrir essa amostra de DNA, né, que está dupla fita, em fita simples, e misturar essa amostra de DNA fita simples aqui nessa lâmina, se houver uma sonda que seja complementar a alguma região dessa minha fita de DNA, ela vai se ligar aqui, como se fosse um primer mesmo. O primer ele tem a capacidade de se ligar de maneira específica a um DNA, seja lá qual for, genômico. Se aquela sequência de primer ela for específica, for complementar a alguma outra região do meu alvo, DNA genômico, por exemplo, ele vai se ligar. Aqui não é diferente, só que a gente está levando o DNA para a lâmina, não o primer para a fita, como acontece lá na PCR. Tá? Mas a ideia é exatamente a mesma. Por isso que eu falei que vocês, para entender, se você está perdido nisso que eu estou falando, tem que assistir a aula de hibridização e, se eu lembrar, eu coloco aqui. Na hora que eu estiver editando o vídeo, se eu lembrar, eu coloco aqui o link para vocês. Então vamos entender isso aqui melhor. Ó, eu tenho uma amostra. Aqui nessa minha amostra, eu quero detectar alvos, eu quero descobrir
eu quero saber ou eu quero quantificar determinados alvos dentro dessa minha amostra de DNA aqui, ou de RNA, cDNA, não importa, tá? Eu quero detectar ou quantificar a presença de determinados alvos. Aqui de uma maneira didática, eu vou mostrar quais são os alvos que a gente quer detectar. Eu quero detectar o vermelho, pode ser um gene, por exemplo, eu quero detectar o roxo, um laranja ou o preto. Tá? Isso aqui pode ser um gene, pode ser uma região genômica, alguma região ali que eu quero detectar, tá? Ou quantificar. Então eu sei aqui, só para o nosso exemplo, que ali dentro desse meu tubo tem o vermelho, o roxo, o laranja e o preto. Se eu pegar essa amostra de DNA aqui, denaturar, preparar, fazer várias preparações e dispensar essa amostra em cima dessa superfície, dessa lâmina, desse chip, os fragmentos do meu alvo que encontrarem complementariedade com as sondas presentes ali em regiões específicas dessa superfície, ele vai se hibridizar. É isso aqui que vai acontecer. Ó. Peguei o meu alvo, joguei ali naquela lâmina, coloco essa lâmina em uma temperatura adequada, com reagentes adequados, de tal maneira, por um tempo adequado, de tal maneira que aqueles fragmentos do meu alvo eles vão se hibridizar a determinadas regiões dessa lâmina. Onde tiver complementariedade, uma sonda complementar, ele vai se ligar. É o que eu estou mostrando aqui. Vamos voltar. Então aqui, ó, cada um deles se hibridizou no lugar. O vermelho com o vermelho, o laranja com o laranja, o roxo com o roxo, só o preto que se hibridizou aqui de uma maneira muito fraquinha ao amarelo, porque ele não era complementar. Tem uma hibridização fraca, né? Porque pode até ter aqui uma parte dessa sequência que seja complementar, mas ela não é muito, ela ficou solta. Eu vou lavar essa lâmina para eliminar justamente os fragmentos pretos, os fragmentos que se hibridizaram de maneira inespecífica ali, porque eles não encontraram complementariedade. Por exemplo, nessa lâmina aqui não tem nada que seja complementar àquele fragmento preto, aquela região genômica, aquele gene, então eu jogo ele fora para ele não atrapalhar a reação. E lembrando, né, que assim como acontece aqui com a lâmina, que tem várias cópias de uma mesma sonda em uma determinada região, na minha amostra de DNA, na minha amostra de RNA, não tem uma cópia de um alvo só. Eu tenho um monte, eu extraí DNA genômico, eu trabalhei com RNA, que tem a expressão gênica de RNA mensageiro, ali tem bastante cópia daquele RNA mensageiro, não importa. Eu nunca vou começar com uma amostra só, com uma molécula. É muito raro você começar com uma molécula só e são para aplicações específicas, não seria aqui para microarray. Então, lembrando que eu tenho várias cópias daquele determinado fragmento e várias dessas cópias se anelaram a várias cópias da sonda que estava ali disposta. Então isso aqui que é microarray é quase isso aqui. Falta um negócio que eu não falei para vocês, que é justamente como a gente detecta essa hibridização. Porque aqui hibridizou, mas DNA, como é que eu vou enxergar, né? A gente não consegue enxergar. Está hibridizado ali, mas a gente não vai conseguir enxergar. Então a gente precisa trabalhar aqui com um agente que faça com que a gente consiga detectar a presença desse DNA preso ali na lâmina. Vamos fazer.